metodologia normal de consultoria é: eu vou fazer uma reunião para te explicar como funciona o plano de contas. Não precisa, porra. Você assiste esse vídeo. Então, na época, a gente criou uma metodologia que a gente chamava de vídeo reuniões. Então, o cara assistia um vídeo que substituía a reunião, que tinha o mesmo script, toda a consultoria financeira, o mesmo script. Sim. E aí, quando precisava do consultor, ele falava com o consultor, depois fazia a reunião com o consultor, enfim, o consultor começou a atuar só onde precisava. Aí, nessa brincadeira, a gente escalou. E aí, o que antes a gente fazia 20, 30 consultorias no ano, um consultor passou a ter 20, 30, 40, 50 clientes ao mesmo tempo. Então, isso permitiu que a gente escalasse esse produto que existe até hoje. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Renan Kaminski, sócio fundador da ForBlue, maior referência de finanças para pequenas e médias empresas. E aí, Renan, se apresenta para a galera do VDcast, cara. Grande, Vitor. Cara, prazer inenarrável estar aqui com você. Mais um dia, né? Então, novamente. Quase a semana inteira juntos aqui. Ah, tem isso também. Achei que você estava falando do primeiro episódio que a gente gravou anos atrás. Muitos anos atrás. Eu sou o Renan Kaminski, sou sócio da ForBlue, um especialista em finanças e em gestão para negócios. Aqui, mais de 15 anos no mercado, quando tudo era mato, quando não existia o marketing digital do jeito que é hoje, negócio presencial, indo até o cliente, pegava busão para visitar o cliente, consultoria, né? Consultoria empresarial na época. E não era ForBlue ainda, vou logo dedurar. Eu sei tudo da história deles, era Kaminski e Avalka. Fala aí, não é isso? Excelente nome, você pega 2 sobrenomes difíceis, né? Renan Kaminski, Alexander Avalka, meu sócio, junta os sobrenomes e cria a Kaminski Avalka Consultoria Empresarial. Pô, mas esse nome é topíssimo, cara. Topíssimo, só que ninguém sabia falar, ninguém sabia escrever. Escrever é mais difícil do que falar, eu acho. Pessoas que eram clientes durante anos ainda assim não sabiam falar direito o nome. E aí quando a gente foi pro digital, de 2014 para 2015, aí porra, Kaminski Avalka no digital não cola, de passar, né? É difícil. Não cola, aí a gente fez um reposicionamento e virou a ForBlue. Nossa, e cara, só porque eu não gosto de deixar passar nada, né, é que você começou falando assim, mais um dia, né? Só pra gente dar um contexto, a gente tá gravando esse episódio no dia seguinte do Mastermásio. Então o Mastermásio foi ontem e anteontem, que esse meu grupo de empresários que fatura pelo menos 5 milhões, apesar de terem membros que lá faturam 15 milhões, 20 milhões, 100 milhões, 400 milhões ou mais. Então é massa, depois de 2 dias pegado na sala, a gente ainda tem um terceiro dia para poder se conhecer, estar mais junto e gravar esse conteúdo para quem está em casa. Bom né? demais. Amigo, como foi esse movimento de uma empresa de um formato diferente, de consultoria, abraçar o digital e levar isso na sua cultura, no seu DNA? Boa. Tudo começou há um tempo atrás. Em 2006, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na empresa Júnior. A empresa Júnior é uma empresa geralmente de consultoria, formada pelos universitários, é um trabalho voluntário. Então, na verdade, você trabalha pra cacete e não ganha porra nenhuma pra isso, mas você tá aprendendo o que na prática... mundo real, né? Não é mundo real. Não é faz de conta, é empresa de verdade, só não ganha nada. Né? Exatamente. E ali foi minha grande universidade, na verdade. Então, dos 4 anos de faculdade, Ciências Contábeis, na Universidade Federal do Paraná. Você escolheu isso pra você, na sua vida. Estranho, né? Você podia escolher qualquer coisa, escolheu isso. Existem essas pessoas. É interessante saber que existem seres humanos, né? E aí? Pessoas. Mas, vamos abrir um parênteses dentro do parênteses. Ó a influência de um mentor. Ó, o penúltimo ano de ensino médio, naquela preparativa de vestibular já, né? O segundo ano do ensino médio na época, eu resolvi fazer o vestibular da UFPR como treino. Não ia poder entrar, mas fiz como treino. Aí um professor de matemática na época, eu gostava muito de matemática, ele falou: cara, eu acho que você se daria bem em ciências contábeis, ciências atuariais, sei lá. Deu algumas possibilidades. Eu falei, contábeis. Na época passava como que é o nome lá do maluco? O Aprendiz. Eu gostava demais daquele programa e tal. Eu tava em dúvida entre administração e contabilidade. E aquele professor falou, acho que você se daria bem em contabilidade. Aí eu testei de fazer no segundo ano a faculdade, o processo... como que eu chamo? Vestibular. Sim. Vestibular para contabilidade. E eu passei no bendito do vestibular no segundo ano, só que eu não podia entrar. Aí no ano seguinte, eu tinha que escolher de verdade, né? E eu ainda tava contabilidade ou administração. Só que na minha cabeça, cara, eu já passei em contabilidade. Então,
que eu fiz? É mais garantido. Fui em contabilidade de novo, né? É, bem conservador, né? Bem conservador. E aí, ó, o poder do mentor, né? Se o professor não tivesse falado nada, talvez ele tivesse escolhido outra coisa. Mas enfim, existem essas pessoas que escolhem fazer ciências contábeis. O que comem, como se reproduzem. Elas existem. É um povo estranho, mas existem. Tipo você. Tipo, Tá, e aí? Como é que foi? E aí, então, eu entrei na empresa júnior. Trabalhei 3 anos voluntariamente, então ali você aprende de fato muita coisa, e quando você é jovem, você acha que você sabe mais do que sabe, né? Uhum. Então, aí depois da empresa júnior, tive algumas outras experiências em negócio de treinamento, de consultoria também, e aí no último ano de faculdade eu falei, em 2009 isso, pô, eu já sei, eu tô pronto, eu vou abrir minha própria empresa de consultoria. Que é parecido com a empresa júnior, com a diferença que eu ganho. Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Então, naquela autoconfiança do jovem, eu resolvi abrir a RK Consultoria. Essa aí, você não sabia? A RK Não, Consultoria. essa eu não peguei. Aí, na época, o Alex, meu sócio, outro rolo, ele tava na empresa júnior ainda, ele já tinha saído, voltou, enfim, rolo, não tem nada a ver. Aí eu fui trocar uma ideia com ele, pô, a gente podia fazer uma parceria com a empresa júnior, não sei o que lá. Aí ele virou pra mim e falou, você nunca pensou em ter um sócio, não? Eu falei, não. Mas a gente pode conversar. Ele que propôs, Ele que propôs. E aí, nessa brincadeira, a gente começou a conversar, a planejar, aí criou-se a Kaminski Avalka em 2009, julho de 2009, e a partir daí a gente começou a fazer consultorias empresariais individuais, né, lá em Curitiba. E sempre finanças. Não. Cara, quando você começa, você não sabe no que você é bom, né? Então, quando você não sabe no que você é bom, você faz de tudo. Era o que caísse no colo. Era o que caísse no colo. Se pedisse pra pintar a parede... Sabemos pintar de forma eficiente. Exatamente. Então, cara, na época tinha projetos de finanças, tinha projeto de pesquisa de mercado, de planejamento de negócio. A gente fez processo seletivo para uma cliente numa época. Caramba, parte comercial, cara. A gente eu não sabia dessa parte da história, cara. Fez de tudo. Durante vários anos a gente fez de tudo até que a gente começou a entender. Opa, tem algumas coisas que a gente é melhor, tem algumas coisas Padrões, que tem mais demanda dos clientes, né? Que o projeto se sai melhor. E a gente começou a fechar. E aí uma das linhas foi a parte financeira, a gente tinha muita clareza. E uma segunda linha de estratégia, de planejamento estratégico. Então a gente entendeu que, pô, ali está a nossa fortaleza. Isso ao longo de alguns anos de trabalho. E aí quando a gente foi para o digital, a gente foi no digital finanças e estratégia. E aí depois de um tempo a gente começou a entender, pô, finanças ainda assim é o core. Né? Uhum. É o que a gente tem a melhor metodologia, é o que dá mais resultado, é a dor, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos empresários, inclusive você conhece números que faturam milhões e ainda assim tem problemas financeiros. E aí a gente focou na gestão financeira. E aí o que aconteceu é que alguns anos atrás a gente viu, poxa, mas só de gestão financeira também não é o suficiente. Aí a gente voltou a abrir. Aí a gente pegou toda a bagagem de quase 15 anos, na época 13 anos de empresa, de metodologia de gestão, metodologia de pessoas, de processos, até mesmo marketing e vendas. E aí a gente abriu de volta para a gestão, né? Só que agora de uma forma mais consciente e não porque a gente não sabia o que fazer. Cara, que interessante esse movimento. E é relativamente novo, né? Sim, de como gestão é que tá sendo isso? Cara, foco em finanças, agora abrir esse... É um outro braço ou é só... É uma mudança, uma abertura de foco, né? E de um lado, muito bom, porque o que acontecia, e talvez aconteça com algumas pessoas que estão ouvindo a gente, o nosso cliente chegava com a dor de finanças, a gente resolvia a dor de finanças, ele ficava super feliz, aí ele falava, beleza, mas eu tenho outros dilemas aqui, cara, da minha equipe, do meu crescimento, da minha estratégia, e a gente falava, veja bem, olha só, faz esse curso aqui, e não tinha o que ele comprar. Aí o que ele fazia? Ia pro mercado e comprava de outros players Faz sentido. de mercado. Então era uma demanda que os próprios clientes já nos traziam, mas a gente não tinha. E dentro até mesmo da missão, do propósito do negócio, cara, a gente quer fazer o negócio crescer. E só de gestão financeira é um braço, né? É um pilar da empresa muito importante, mas não é o suficiente para a empresa crescer em todos os aspectos. E aí foi natural a gente falar, pô, vamos abrir. Lado negativo, a gente começa a conflitar com outros players de mercado que já tinham mais tempo nesse posicionamento. Né? E até mesmo players grandes, enfim. E boa parte deles que somos amigos, somos super parceiros, tem uma competição, né? Legal esse termo, né? Um outro a gente não gosta mesmo, mas enfim, não cabe essa polêmica talvez aqui.
Então, de um lado que a gente tinha um posicionamento forte, pô, especialista em gestão financeira para negócios, maiores especialistas, a gente vai para o mercado que, opa, Tô chegando agora nesse rolê. não dá para dizer que eu sou o maior especialista em gestão, porque tem outros players que não necessariamente conseguem se posicionar também, mas tem mais gente no mercado, né? É um mercado um pouquinho maior. Mas vocês estão há menos tempo nisso, né? Só um jogo diferente, né? Assim como nas finanças, você E isso levou um faz pra tempo todo para mundo, se né? posicionar, claro. Pô, que interessante, que bacana, cara. E a galera que é cliente das antigas, como é que tá esse braço? É a galera das antigas que tá aderindo também a isso ou são outros Também, clientes, outro cara, perfil? também. Mas, em geral, na mudança de posicionamento, aí eu aprendi com um mentor que eu tive, Vitor Damasio, não sei se você conhece. Esse mentor, ele prega muito, cara, para de vender a planilha e vende um produto maior, Meu né? Deus, vamos ter que contar aqui essa história, cara. História é boa. Então, a gente tinha a consultoria financeira, que era o nosso high ticket da época. Mas na época, sei lá, era R$6.000. Iluminismo financeiro. Iluminismo financeiro, exatamente. Ainda existe com esse nome? Existe. Uau. E esse Porque, era só para dar um pouco de contexto. Cara, o que acontece? O digital, como é que eu posso falar isso? Viveu um milagre, né? Viveu um milagre. Houve uma época que o cara era ruim de marketing e vendia. Era ruim de entrega e entregava. E ele era ruim de gestão e conseguia fazer 1 milhão. Essa é a verdade. Com o passar do tempo, em todos os mercados que vão amadurecendo, cara, a barreira sobe. Barreira de entrada, a barreira para se manter também. Então, a gente viveu um mercado que, por ser imaturo, né? Muita gente faturou milhões e com a mesma velocidade que cresceu, foi ceifado, né? Teve gente que quebrou, teve gente que, cara, simplesmente não deu conta da coisa, né? Então, ForBlue, cara, sempre teve essa visão. E eu lembro da forma que você se apresentava, dependendo do lugar que você está, você se apresenta de forma diferente. Eu lembro que nos meus eventos você falava, o Damasio faz você faturar milhões. Eu ajudo você a manter esses milhões, lucrar isso, né? Então, era muito massa essa visão, porque, cara, tinha gente que acabava indo mal, mesmo indo bem. E só faltava inteligência financeira ali, em muitos casos. Então, ele criou essa consultoria, e acho que vale a pena falar do formato, e ele chamou de iluminismo financeiro, porque trazia luz, né, para algo que antes estava no escuro. Então, o cara ia vivendo igual um doido e, cara, confundia a empresa com pessoa física e tudo mais. E, cara, você trouxe luz pra galera e salvou muita gente. Fala um pouco do modelo, do formato de consultoria online desse jeito, e aí entra no lance da planilha e da consultoria, que eu acho que vai ser massa pra caramba. E tem um ponto aqui que o infoprodutor, né, o negócio digital, ele literalmente tá uma sacada de fazer R$100.000 a mais no negócio dele, de faturamento. Agora, o negócio tradicional, não. Não é igual. Tipo, não é uma sacada e ele faz 100 mil a mais no negócio, no restaurante, na arquitetura, na engenharia. Leva na mais indústria, tempo, né? E custa mais caro porque a margem normalmente é menor. Exatamente. Então, o nosso público tradicionalmente sempre foi, desde o início, o negócio mais tradicional. Então, se o infoprodutor fazendo besteira, ele ainda assim consegue ter margem, o negócio tradicional não tem. Né? Então, e a gente tem... Você tem muitos amigos milionários e muitos clientes milionários. A gente tem também temos clientes e amigos milionários, mas a gente tem clientes milionários em dívida. Tipo, o cara tem 1, 2, 3 milhões em dívida. Já que você falou disso, vamos ter que fazer outro parênteses aqui. Porque tem dívidas e dívidas. Tem dívidas que são boas. Eu não sei o quanto que dá pra ir por esse caminho aqui, ou vai ser uma forma da galera se perder nisso aí. Mas, cara, quando eu falo com clientes que faturam muito alto, e quando entra investimento, fundo, banco na coisa, cara, eu vi situações em que fundos orientaram empresas a contraírem dívida. E até um certo valor ali do EBITDA é interessante que tenha para mostrar que tem potencial de crescer nesse formato e pagar, e isso é até um indicador para a empresa valer mais numa transação. Mas vamos deixar... Não é essa dívida que era o caso, não. Tá, vamos deixar de lado e falar a gente que meteu o pé pelas mãos e tá devendo. Tá, era dívida zoada mesmo. Dívida ruim. Dívida ruim. Dívida de não dormir à noite. Então, enquanto não tiver a gestão financeira, você simplesmente não faz sobrar dinheiro, né, no negócio tradicional. E hoje mesmo no mercado digital, onde tem mais competição, o custo de aquisição é mais alto, está mais maduro, mais profissional, mais competitivo para todo mundo, tá? Sim. Não tem ninguém. Cara, dentro do Mastermind, grandes players, não tem ninguém que tá falando, porra, tá tão fácil esse negócio aqui, pô, não tô fazendo nada e tá vindo rios e rios de dinheiro. Não, vivemos essa época. Vivemos. Mas ela já foi.
E é desafiador para todo mundo. Ou seja, se a gente não profissionalizar, não só a gestão financeira, mas a gestão como um todo, Vai morrer. vai morrer. Fecha esse ponto. Do formato da consultoria, né? Qual é o ponto? Muita gente está ouvindo aqui, provavelmente tem um negócio mais tradicional, né? Presta um serviço individualmente. E Tomara aí- que não. É, Brincadeiras à parte. Tem essa galera sim, mas eu acredito e cada vez mais eu tenho visto que a galera do VDcast, tem uma galera que é do offline, que quer vir pro online, mas cara, tem uma galera muito forte que já tá em campo Que e já já- vende. já. Inclusive, eu vou fazer um pedido pra você. Se você estiver ouvindo esse episódio agora, ou no Spotify, ou no YouTube, em qualquer lugar, cara, tira um print desse momento e escreve pra mim lá no Instagram, no @VictorDamasio Oficial, e fala se você tá no offline, se você tá no on, se você tá nos dois, em que momento que você tá, só pra eu entender qual é o seu caso e apontar um caminho pra eu e minha empresa a gente poder ajudar você, beleza? Até pra gente tirar essa tema aí, mas cara, eu sim tenho esse cara do offline que tá olhando como uma possibilidade, como uma oportunidade, mas eu acredito que uma porcentagem muito relevante de quem tá ouvindo a gente tá no digital mesmo, e é isso, sabe? Massa. Que é a forma de escalar, né? Então a gente, em 2014, a gente começou o movimento de, vamos pro online, né? Só que aí, e esse é um dos dilemas de você estar há mais tempo no campo. Em 2014 a gente já tinha 5 anos de negócio. Daí você acha inteligente, né? Aí você vê o que os outros estão fazendo, estuda o que o Érico Rocha, né? Como a maioria provavelmente entrou nesse mercado. Legal, entendi. Aí você tenta fazer do seu jeito. Aí do seu jeito, obviamente, não funciona. Então, em 2014, por exemplo, isso é doideira, né? Que são 12 anos atrás. 11 anos atrás. A gente fazia treinamento presencial, aí a gente começou a fazer treinamento online. E no treinamento online, aquela potencial de escalar, etc., cara, as turmas tinham menos pessoas pagando menos. Tá errado isso aqui, né? É online, devia ter mais. Por quê? Porque tava fazendo do jeito errado. Ok, bota a sandália da humildade, segue o método, e a gente começou a crescer, a fazer dar certo, a escalar. E aí a consultoria, que era presencial, a gente queimou a ponte. Então, 2015, que foi um dos motivos da virada da marca, a gente falou, cara, não vai ter mais presencial. Não tem treinamento presencial, não tem consultoria presencial, a gente vai ter que fazer virar o online. Literalmente queimou a ponte. E aí a consultoria online, a gente pensou, beleza, como é que a gente escala? Aqui tem uma história massa, cara. Da onde que veio o método, o conceito do iluminismo, né? Num evento que não era de marketing digital, na época da HSM, que é uma editora, enfim, para grandes negócios, eu assisti a palestra de um cara, sabe Deus como é que pronuncia o nome dele, um indiano, Vijay Govindarajan, é um puta foda do mercado internacional, professor de Harvard e o caramba, e ele contou a história do maior hospital de olhos da Índia. Eu já conhecia essa história, mas o jeito que ele contou me virou uma chave. E segundo ele, na época, na Índia, muitos anos atrás, a Índia tinha muito problema de cegueira, de catarata, enfim, saúde, aquela coisa toda. E o criador desse hospital, sabe Deus o nome dele, ele foi para os Estados Unidos e ele conheceu uma produção do McDonald's. E aí ele viu o processo produtivo, né, que é conhecido no McDonald's, todo um processo ali, uma indústria, uma pequena indústria de fabricar o hambúrguer ali na hora. Aí ele teve um insight, como é que eu faço esse processo aqui lá no hospital para aumentar a produtividade, diminuir custo, etc. E o cara literalmente criou, entre aspas, uma indústria de fazer as cirurgias. Então uma das coisas que ele contou, cara, o médico cirurgião, ele só faz cirurgia. Ele não fala com o paciente, ele não escreve nada, ele só faz cirurgia. Ele entra para fazer a cirurgia. Então, o que um médico, não sei os números, mas sei lá, o médico normal faria 10 cirurgias no dia, lá o cara fazia 40, porque ele só fazia aquilo. Porque ele não teve que dar bom dia. Não teve que, exatamente. E aí ele, mostrou uma foto, porque o cara tava fazendo uma cirurgia aqui, que às vezes dura, sei lá, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, um negócio rápido, a cirurgia em si. Aí atrás dele já tinha o próximo paciente. Então ele ia dar um passo para trás, limpar a mão, sei lá qual é o procedimento, e já ia começar a próxima. Aí eu saí daquilo e falei, cara, não é possível que o cara conseguiu ser 10, os gráficos mostraram, era tipo 10 vezes mais produtivo do que os melhores hospitais dos Estados Unidos. Não é possível que um hospital consegue ser tão mais produtivo e eu, numa bendita de uma consultoria que eu não tô furando o olho de ninguém, não consiga, né? Sim. Aí sabe quando você sai com uma ideia fixa, assim, sai tipo uma adrenalina, que só fica pensando naquilo. Aí eu trouxe pro Alex e a gente começou a dizer, como é que eu faço isso? E aí no conceito de, se o médico só atua quando ele precisa,
na consultoria, ou na mentoria, ou na metodologia, enfim, de quem está ouvindo, na nossa consultoria, cara, tem coisas que o consultor é realmente necessário, outras não. Então, por exemplo, sei lá, uma das etapas da consultoria, desenvolver o plano de contas lá do controle financeiro, como faz o controle financeiro? Cara, literalmente um vídeo gravado explica tudo o que você precisa saber. E aí, se você tiver dúvidas, aí sim você fala com o consultor. Então, a metodologia normal de consultoria é: eu vou fazer uma reunião para te explicar como funciona o plano de contas. Mas será que precisa? Não precisa, porra. Você assiste esse vídeo. Então, na época, a gente criou uma metodologia que mesclava o que a gente chamava de vídeo reuniões. Então, o cara assistia um vídeo que substituía a reunião, que tinha o mesmo script, toda a consultoria financeira, o mesmo script. Sim. E aí, quando precisava do consultor, ele falava com o consultor, depois fazia reunião com o consultor, enfim, o consultor começou a atuar só onde precisava. Aí, nessa brincadeira, a gente escalou. E aí, o que antes a gente, num pau brabo, em 2 sócios, fazia 20, 30 consultorias no ano, tipo, ao longo do ano, um consultor passou a ter 20, 30, 40, 50 clientes ao mesmo tempo, pelo modelo, né? Então, isso permitiu que a gente escalasse esse produto que existe até hoje. Cara, Massa, muito né, cara? massa. Pô, E revolucionou, né? foi bom relembrar essa história. Cara, revolucionou e foi muito disruptivo. E na época você cobrava 4 mil, não era isso? Por aí, 4, 5 mil. Foi crescendo ao longo Foi do tempo. mudando. Né? Chegou a quanto? Cara, hoje ainda assim é 10 mil e pouquinho. Que massa. Aqui a gente tá falando aqui de 2015. O 10 movimento anos começou em 2015, 2016, 2017. E, cara, muito disruptivo. E você realmente conseguiu eliminar um monte de ineficiência ali e atender mais pessoas com o mesmo time, né? Porque, pra quem não sabe, esse formato seu, cara, tem um gargalo muito grande que é time, né? Gente pra atender. Sim. E, cara, com isso você conseguiu revolucionar mesmo. Outros depois seguiram os passos de vocês, né? Com certeza. E aí vem talvez um outro ponto que é interessante, que muitas vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Tipo, só o Vitor pode dar a mentoria, só o Renan pode dar a consultoria, só que aí isso escala em alguns formatos, mas no formato de consultoria, um pouco mais individual, ele não escala, né? E aí o que a gente teve que fazer? Cara, para continuar escalando, a gente vai precisar de consultores. Só que é uma mão de obra difícil, e na época o nosso cliente médio ele faturava menos do que fatura hoje. Se eu quero atingir um cliente de pequena empresa, eu não posso arcar com o custo de pagar 10 mil, 15 mil reais para um consultor por mês, não fechava a conta. Então, eu preciso de pessoas jovens, né, ou que estão saindo da faculdade, ou que relativamente saíram da faculdade, pagaram um salário ok, e fazer essa pessoa ser produtiva. Então, tem uma frase que eu ouvi do Flávio Augusto uma vez que ele diz: toda empresa é uma empresa de educação. Mesmo que não seja o seu serviço final, você tem que ser uma empresa de educação, porque você tem que formar os seus funcionários. Então, cara, o consultor, ele entra lá, ele não precisa saber nada ou quase nada de finanças, mas dali a um mês, ele vai ser um consultor financeiro, porque tem toda uma metodologia de treinamento interno para o cara se formar. Então, com isso, mesmo que seja difícil de achar pessoas, ou que saia um consultor no meio do caminho, é uma indústria, né, de formação do consultor. Uma linha de montagem. Uma linha de montagem. E aí você criou essa linha. Mas você nunca monetizou? Você criou isso para treinar os seus, é isso? Sim. Essa é uma... Interessante, Renan. É uma daquelas bolas quicando ali que você quer muito chutar, mas aí no foco você resolve não chutar. Porque daí chega muita gente na gente e fala: pô, vocês não têm treinamento para consultor, não tem formação de consultor, tanto de consultor como de negócios de consultoria, né? Cara, eu sei assim, eu sei que se eu lançasse esse negócio, cara, ia ser assim, 7 dígitos fácil, mas aí mas isso é pequeno, ô Renan. Esse milhão a mais a menos não faz diferença, não vai mover o seu ponteiro. Mas tem algo que moveria. Eu tenho um mentor, que é o Brandon Burchard. E ele é autor best-seller, ele tem sei lá quantos livros, e ele tem facilidade de vender. Ele tem time de vendas, então lead tem sobrando, gente para fechar tem sobrando. Qual que é o gargalo da empresa de coaching dele? Coach. Porque você fazer um processo seletivo para então você contratar os melhores. E aí você treinar dentro dos frameworks, das ferramentas dele, da metodologia dele, de coaching de alta performance. Cara, tudo isso é muito caro. E cada coach só consegue atender um certo número de coaches, um certo número de clientes. Cara, você sabe o que o Brandon fez para solucionar isso? Imagino, mas Imagina, não sei. né? Já que tá nesse caminho, né? Ele criou uma certificação em coaching de alta performance.
cobrou $10 mil. Ele recebe Eu fiz. para formar os coaches. Eu fiz, eu sou um coach certificado em alta performance. Só que acho que o único que não usa na tela, né? Porque para a maioria das pessoas essa é a coisa mais legal da vida delas, elas colocam ali como... Eu nem uso isso como posicionamento ou para falar, mas eu uso sim a ferramenta em mim, na minha família, nos meus clientes, se eu preciso, porque eu defendo que coaching é uma ferramenta maravilhosa. Apesar de ter um monte de gente aí que escolheu abraçar a imbecilidade de dizer que isso é uma coisa que não tem valor, né? Quanto mais esclarecida e treinada e maior o nível de cognição da pessoa, mais ela admira o coaching. E quanto mais burra e imbecil uma pessoa consegue ser, mais ela ataca. Não sei se você já conseguiu observar essa correlação. Né? Bom, mas o Brandon, ele criou essa formação, ele cobra $10 mil, centenas de pessoas fazem, eu fiz e foi muito bom. Só que entre esses clientes, tem algumas pessoas que, como eu, pegam aquilo ali, aplicam na sua vida, no seu negócio, nos seus clientes e seguem o baile. A vida segue, né? E umas outras pessoas se vestem exatamente como o Brandon, falam como o Brandon, agem como o Brandon, sonham em ser o Brandon, executam muito bem e com primor. As ferramentas são muito bons na entrega, mas na hora de falar, então agora vai lá e vende coaching para aquele cara. Não consegue, irmão. Não é feito para isso, não dá conta, não consegue vender, nunca vai empreender, mas consegue tecnicamente aplicar o processo perfeitamente. O que o Brandon faz? E ele tem a gravação de todo mundo, né? Porque ele faz roleplaying, ele consegue dar uma nota ali. Cara, ele simplesmente vai nessas pessoas e fala, olha, eu não sei como que você tá indo aí, mas eu tenho aqui 4 clientes de coaching, você topa atender, a minha remuneração funciona assim e tal. Ele dá aos clientes, vem o NPS, se é bom ele continua, se não é bom ele desliga, igual um Uber. E assim, ele resolveu o gargalo dele de contratação e ele pode escalar para o quanto ele quiser. E aí, uma coisa que numa outra empresa menos inteligente é algo muito caro, que é contratação, treinamento. Cara, ele criou uma fonte de receita, no caso dele, multimilionária, e que dá velocidade para ele encontrar esses caras. Então, sim, se você fizer isso, chutar essa bola que tá quicando para você, vai fazer alguns 7 dígitos a mais, mas talvez a parte mais poderosa é que você vai encontrar os melhores profissionais pro seu time, cara. Que hoje tá com quantas pessoas? Hoje são, mais de 80, são 2 negócios, né? O Fireblue, daí tem o Yampa, que é o software financeiro, de controle financeiro, fluxo de caixa, somando os dois, dá mais de 80 pessoas. Então, é um desafio, né? Mas imagina se você pudesse... Da galera que você... E consultores tem quantos hoje lá? Só pra eu entender. Né? Faça pergunta difícil, cara. Deve ter umas 8 ou 9 consultores. É que aí splitou, né? Tem aí o time de consultoria financeira, consultores financeiros. Só que hoje o principal produto é o programa Máquina de Lucros. Aí tem os analistas do programa Máquina de Lucros. Tipo uma mentoria. Exatamente. Aí tem mais uns 8 desse lado também. Bom, é uma forma de resolver esse gargalo aí e você poder atender. Legal. Eu sou suspeito por falar, mas já entendeu a minha opinião, né? Boa. Que massa. E, amigo, eu não sei se é a hora de falar disso, mas você trouxe o Yampa na conversa, né? Eu não sei se eu tô quebrando algum fluxo de alguma coisa que ficou pela metade. Acho que a gente terminou bem a linha toda de raciocínio. Você falou uma coisa legal, que você falou... São 2 negócios. Eu não via assim. Eu via a ForBlue e aí veio o software da ForBlue. Eu via como algo na ForBlue. E legal que você está separando Yampa e ForBlue. Eu lembro que... Cara, você tá no Mastermind há quantos anos, cara? Eu entrei na mentoria em 2016 e no Mastermind em 2018, se não me engano. Então, 2016, 1 ano de mentoria, 2017, 2 anos, 2018, depois entrou no Mastermind. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 anos de Mastermind e mais 2 na mentoria, são 9 anos juntos. Isso aí. É muita coisa. E, cara, eu lembro quando nasceu o Yampa. E você agora falou, o Yampa é um outro negócio. Eu lembro que no Mastermind, salvo engano, em 2019, posso estar enganado, você trouxe um exercício pra galera e era um exercício meio catastrófico, assim, de uma visão de futuro, sei lá, apocalíptico, né? Um futuro em que deu errado e que a sua empresa quebrou. E aí, dá alguns passos para trás antes da empresa quebrar. Você aí, essa empresa aí que você tem, imagina que daqui a 5 anos ou 10 anos ela quebrou, deu errado, você falhou. Volta 2 meses, ou volta 6 meses, ou volta 1 ano. O que fez essa empresa quebrar? Se a sua empresa deu errado, foi por quê? Qual que é o ponto de fragilidade que tem hoje? Cara, esse é um exercício, Renan, muito poderoso. Porque é um exercício que faz a gente pensar nos pontos fracos do nosso negócio. E aí vem a parte boa, né? Depois de você analisar isso, cara, por que não dentro da sua empresa ter um setor desenhado para causar esse futuro?
Ou seja, se a sua empresa pode quebrar por causa de uma inovação, por que não ser você o dono dessa inovação que quebraria a sua empresa? E acredito que foi nessa que nasceu o Yampa, né? Foi. Você pode contar pra galera? Originalmente ele surgiu como uma demanda dos clientes de volta, que a gente tem uma metodologia desenvolvida de gestão financeira. Então, Certo. se você pegar qualquer anúncio nosso que a gente fala de finanças, está cheio de professores, está cheio de consultores, está cheio de especialistas de universidade falando, não, é assim que faz, blá, 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 blá. Aí a gente nem se dá o trabalho de responder, mas a resposta é verdade. Se você está estudando para a faculdade, não é assim que faz. Se você quer aplicar na vida real da pequena e da média empresa, confia. Assim. Né? E aí a gente sempre teve uma crítica aos softwares de mercado, né? Porque eles ajudam no controle financeiro, beleza, mas eles não dão o importante que é a análise, que é o entendimento dos números, né? A clareza dos números. Ou os que dão são extremamente complexos e o cara na pequena empresa não consegue operacionalizar. Aí a gente falava mal dos softwares e tinha uma planilha, a famosa planilha, só que o cliente, a parte dos clientes não quer uma planilha, eu quero um sistema. Uhum. E aí, vários anos atrás, veio o Hugo, que é um desenvolvedor de software, e falou, cara, vamos criar essa bagaça? E a gente, série de conversas, vamos. Então ele surgiu como um produto, né, um produto aclopado da consultoria, foi desenvolvendo, e aí o produto começou a ficar grande, e a gente falou, pô, isso aqui na verdade é uma startup, né? O nome é bonito, você ganhar valuation, é uma fintech. Uhum. Né? É uma fintech, e aí você começa a ter um dilema que a cultura da fintech é diferente da cultura do infoproduto. Né? Em termos de time, em termos de squad, em termos de ritmo, em termos de visão de escala, em termos de risco. Cara, ForBlue, um dos gráficos que a gente tem muito orgulho, cara, em 15 anos nunca deu prejuízo essa porra. Não deu. Tipo, você pega o gráfico, não teve nenhum aninho que foi abaixo de zero. Teve anos de queda, mas zero não. Cara, na startup, eu não sei o que acontece, o povo não aguenta ver um dinheiro na conta que tem que contratar mais alguém. São obrigados a gastar são obrigados tudo. A gastar tudo, exatamente. E tem a ver com a tese, né? Sim, porque eles têm que sim. provar que São eles modelos conseguem diferentes. gastar o dinheiro, né? Para conseguir investimentos maiores, Exato, né? Uma coisa meio... É uma escala mais forçada, né? Não é um jogo do lucro, Uhum. é um jogo do valuation, do equity, enfim. Uhum. São modelos de negócios Se lucrar diferentes. é porque errou o plano, né? No caso dos isso. caras, é diferente. Né? E aí, então, nesse momento, a gente teve que splitar as empresas. Né? Então, então, Splitar, em bom português, separar, dividir. Separar. A gente separou. Splitar é divisão high ticket. Ou se quiser ser mais chique, a gente fala que foi uma spin-off do negócio. Que aí você tira esse braço do negócio e virou uma empresa à parte. Aí a gente tinha o Bruno Mosé, que era o gerente de consultoria, então foi o primeiro consultor que a gente cresceu, que a gente contratou naquele novo modelo, que ajudou a escalar, criar método, criar processo, e a gente colocou ele como CEO do Yampa. Por quê? Porque, dois negócios, não tem como você tocar os dois negócios. Né? Você pode achar que vai conseguir, mas não vai. E a gente colocou ele à frente do Yampa. Vai tocar médio, né? Vai tocar médio os dois. E a gente colocou ele lá naquela frente, e é um negócio que tem o potencial de destruir a própria ForBlue. Então, por exemplo, conversa que a gente teve ano passado, um dos excelentes meios de você faturar mais é você ganhar mais por cliente. Não é só atrair mais clientes, mas ganhar mais por cliente, aumentar o ticket médio. Uhum. Então, poucos softwares fazem isso, mas a gente sabe fazer. Vamos colocar uma camada de serviço dentro do Yampa. Uhum. Ao invés de só ser o software, vai ser um software com serviço, com alguém analisando, te ajudando mais individualmente para ter um ticket médio maior. Uhum. Só que aí você entra no conflito. Poxa, mas a ForBlue também faz essa consultoria. Uhum. E o Yampa vai poder fazer? Cara, a nossa resposta foi, cara, taca fogo nessa porra, mano. Que vença o melhor. Uhum. Né? Por mais que sejam do mesmo grupo, enfim, a gente quer que todo mundo cresça. Mas, cara, se aqui eles conseguirem ganhar uma escala que a gente jamais ganharia aqui, tá tudo certo. Ganha esse jogo. Até porque você é dono dos dois, Exatamente. Né? Interessante essa visão, cara. Tome Coca ou tome Fanta, não tem problema, né? Vem pro mesmo bolso no final das contas. Isso me lembra aquele cara lá, lembra quando o Mastermind era no Rio de Janeiro? O cara caiu da janela, cara, do 8º andar. Caiu com as costas no chão e não morreu. Que história é essa? Tu não soube, não? Não. O cara caiu da janela do 8º andar com as costas no chão e não morreu. Levantou e seguiu normal. Ele caiu pra dentro. Nossa, ele não caiu pra rua, ele caiu dentro do apartamento dele. Então, é interessante, porque, cara, se o cliente sair de uma empresa pra ir pra outra, a outra é sua também, né? Faz sentido. Desnecessário. Ainda mais desnecessário. Ué, eu achei boa, cara. Foi boa.
Exatamente. No final das contas, vai estar dentro do próprio negócio. E aí, só voltar pro framework. Cara, o cara tem uma consultoria financeira, cuida dos clientes, high level, high touch, beleza. Cara, o que pode matar? Ah, vamos supor que deu errado, quebrou. Por que quebrou? Cara, veio uma empresa de software, talvez usando inteligência artificial, e, cara, conseguiu dar uma solução suficientemente boa por 1/10 do preço. Então, beleza, vamos desenhar essa ferramenta? Exato. E aí dentro do Yampa hoje, ó, que legal, eu sei que você não tá sabendo, o pessoal tá desenvolvendo um Yampa 2.0 para matar o Yampa 1.0. Por quê? Imagina lá, você pega Vitor Damasio, aí você fala, Vitor Damasio, você tem que fazer o controle financeiro do seu negócio. Você tem que sentar atrás de um computador, abrir o extrato bancário e lançar cada item, cada entrada direitinho. E aí lá no final, o seu grande momento é que o saldo bancário do sistema vai bater milimetricamente com o saldo que está dentro no banco. Para pessoas como o Vitor Damasio, isso não quase é quase uma dor física. Não faria. 2, não vejo a vantagem de fazer. Exatamente. E para outros, assim, é um momento de alegria. Sim, para algumas pessoas é um momento de deleite e profundo prazer, né? Exato. Só que para boa parte dos usuários, não é. Né? Ele faz o controle financeiro porque ele tem que ter alguma clareza, enfim. E aí a gente fala, pô, como que eu faço o controle financeiro sem precisar fazer o controle financeiro? Uau. E aí com as ferramentas, tecnologias, possibilidades que a gente tem hoje, o Yampa 2.0 ainda não foi lançado, né? Tá em fase de pré-lançamento. A ideia é que o sujeito entra no aplicativo ou no computador, pluga com o banco, então o cara usa Banco X, pluga com o banco, ele já puxa os 3 últimos meses. Banco X é do Elon Musk? Não? Em breve, provavelmente. Puxa os últimos 3 meses, o próprio sistema entendendo o que está ali, ele classifica automaticamente, né? E aqui entra um dos grandes desafios em termos de tecnologia, dizer, isso aqui é um tipo de receita, isso aqui é custo variável, isso aqui é tributo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. E aí, ele trabalha que 5 minutos depois ele está fazendo uma análise do teu financeiro. Ou seja, você entrou no negócio, apertou um botão... Sem ter que fazer nada, glória a Deus. Exatamente. Aí é bom, aí quero! Você tem o controle financeiro, você tem a análise, sem precisar do trabalho. Óbvio, um ajuste aqui, você vai ter que... Ainda não é possível fazer 100% sem intervenção. Tem que dar uma revisada, uma camada de revisada. Precisa ter uma camada de revisão. Mas, para parte dos usuários e provavelmente todos, cara, é incrível, né? Um trabalho que eu... Fazer 3 meses, cara, 3 meses possivelmente são algumas horas pra você conseguir fazer, né? Cara, com apertar de um botão, com apertar e 5 minutinhos depois já ter a análise, inclusive, falando, olha, fulano, pelo teu negócio você tá fazendo besteira aqui. Coisa que o cara nunca analisou em anos. Tipo, nos últimos 10 anos ele não tem essa clareza. Então, dentro do próprio Yampa, a gente tá desenvolvendo algo que... Mata o Yampa, mata o próprio... E que venham os louros e o dinheiro e os investidores, eles que lutem por nós. Que massa. Agora, é outro jogo, né, amigo? Porque quando você está vivendo só vender infoproduto, vender curso, vender mentoria, a gente não falou de mentoria, mas a gente pode entrar nisso. Cara, é um jogo, né? Um custo, uma folha. Cara, quando vem software, a coisa muda de figura, né? Como é que foi para vocês? Cara, até hoje eu não entendo. Porque em software, todos os cargos são em inglês. E aí só pelo cargo... cobrar mais. Pelo cargo em inglês, o cara já recebe mais, né? High ticket. High ticket. Tudo é high ticket. As coisas que você faria no Excel em 2 minutos, demora 1 semana, 2 semanas pra sair o negócio. Ou seja, é um outro jogo, né? Em termos de custo. Aí pensa, é outro bicho, né? Você vai lá e faz uma venda de uma mentoria por 50 mil reais. Aí pro Yampa fazer 50 mil reais, cara, é tipo uma centena de clientes, né? Aí, por ser software, tem a dor do tenho que aprender a fazer esse negócio, eu tenho que sair do outro software. É um outro jogo. Na tem teoria, uma fricção forte, o atrito forte. Um atrito forte pra caramba. Então, na teoria é lindo, unicórnio, escala, parará, mas do outro lado é bem desafiador. Muito, muito, muito difícil mesmo. E faz 2 anos ali, por exemplo, que a gente não encontrou o método de marketing de tração para ganhar novos usuários. Mesmo sabendo Hoje ainda depende muito da ForBlue. Hoje ainda depende muito da ForBlue. A ForBlue, ela financia o Yampa. Se não fosse o Yampa 2.0, que é essa inovação, o Yampa ele se zeraria, ele teria um mínimo de lucratividade. Agora, pega
o Yampa 2.0, com desenvolvedores alocados para cá, um time diferente desenvolvendo, a ForBlue quem financia isso. Eu tenho uma ideia aqui, só que eu acho que eu não vou falar nas câmeras, não. Me lembra de falar depois? Tá bom. Porque tem um caminho pra isso. Bom, bora. Posso dar um spoiler, né? Cara, hoje ainda depende muito da ForBlue. E de quem mais poderia depender? Tipo, quais outras ForBlues poderiam alimentar o Yampa, né? O Yampa é a solução para o problema de quantas empresas, né? Tô falando de outras consultorias, cara. Uhum. Talvez seja um caminho aí. Que não tem software, que são reféns de planilha e que sabem que é bunda sujice. Planilha do Excel nesse nível de jogo. Vamos falar depois. Beleza. De caminhos e opções. Amigo, a gente tocou em muitos pontos aqui. Acho que a gente... não falamos do lance da planilha e do iluminismo, né? Boa. Isso é uma história muito boa. Conta aí. Massa. Então, desde que o mundo... Segura aí, deixa eu falar uma coisa. Ó, é muita coisa rolando, cara. São 9 anos, é quase 10 anos, cara, junto. E a gente não tem um script, ou coisa que a gente anota. São histórias que vão surgindo e tal. Então, tipo, conversa de maluco. Não tem sequência, não tem uma linha... Tipo, a gente tinha que passar na inteligência artificial depois pra falar, coloque em ordem. Porque a gente vai voltando. Mas vai, conta disso aí que eu acho que vai ser massa. Boa. Cara, no desenvolvimento da metodologia financeira que a gente teve muitos anos atrás, precisa de alguma ferramenta. Ferramentas do mercado não atingiam do jeito que a gente queria, não davam a visão que a gente queria. A gente começou a desenvolver planilhas, uma planilha financeira de controle financeiro. E, cara, é uma planilha linda, cara. Pra quem gosta do financeiro, assim... Nossa, o Damasio jamais vai entender isso. Meu Deus do céu. Eu olhava e falava, cara, o que tem aí? É um negócio lindo, maravilhoso. Uma vez eu fui mostrar, esse ano passado, fui mostrar pro Damasio a versão do Yampa, né, do fluxo de caixa. Cara, olha que lindo esse negócio aqui. Fala o que você disse pra mim. O que eu tava falando? Você lembra dessa Não tô cena? lembrando exatamente. Pô, aí eu falo pro Damasio, aí ele vira... Cara, pra mim você tá falando... Sim! Não, eu olho um negócio desse, porque pra ele tem os números... uma clareza... Cara, eu não falo essa língua. Então, pra mim, eu olho e tá... Não tem nada ali. Exato. Cara, Enfim. meu cérebro desliga, cara. Não é feito pra isso. E aí a gente desenvolveu a planilha e, pô, a planilha foda e muito massa, e é um produto que você escala, né, que é uma planilha, um download pro cara. Então tinha uma época... custo, né? Eu lembro que, cara, você estava muito impactado com isso. E você vendia por R$97. Era 97, alguma coisa 47. Assim. Acho que era 97 nas campanhas que a gente fazia. E aí, no início da mentoria lá com o Damasio, desenvolvendo funil de vendas, aquele desafio, todo mundo tá no marketing digital, por 1 ou 2 encontros, eu trouxe a questão da planilha. Renan, faz isso não, cara. Faz isso não vai dar, não vai dar. Vai, fala. 1 ou 2 encontros? Não foi? 1 ou 2 anos. Não. O Renan, olha só, tá, você exagerou para um lado, exagerou para outro. Cara, olha só, uma das coisas que a gente vê lá é copy, né? A linguagem que você usa para vender alguma coisa determina se você vai vender 1, se vai vender 10, se vai vender 100, se vai vender 1000, se vai vender 1 milhão. E, cara, o Renan trazia copy para vender a planilha. E, cara, você sabe o que é copywriting? É a arte de você vender alguma coisa usando palavras e criar desejo, né? E, cara, aquela copy ali era copy de um vídeo para vender a planilha. E aí eu ia olhar a copy. E, cara, uma copy sólida, cara. Uma copy consistente, uma copy poderosa, uma copy boa. E aí, tá bom, deixa eu revisar. Tá, mas Renan, isso aqui é para vender o quê? A planilha de R$97. Não é possível, Renan. Aí eu soltei a seguinte frase. Você vai lembrar. Falei, cara, o mesmo esforço que tá fazendo para vender essa planilha de R$97, você poderia estar usando a mesma copy, só as mesmas dores, o mesmo benefício, o mesmo salto, a mesma transformação, para vender o iluminismo de 4, 5, 6 mil. Na época, né? Hoje 10. E aí, cara, o Renan, ele escutava. Ele, tá, mas veja bem, a planilha, bababá. Eu, cara, não é possível. Cara, deixa eu falar de novo. Essa mesma copy, se você usar para vender o produto de alto ticket, a mesma copy, vai dar muito mais certo. E aí ele trazia de novo, cara. Ele trazia de novo. Renan, você não trouxe 1 ou 2 vezes, cara. Você trouxe, talvez, 10 vezes? Não sei, cara. Acho que na minha cabeça não foi tudo isso. Mas eu posso puxar lá, tem tudo gravado. Termo. 7 vezes. Mas o interessante da coisa é... Mas tu usou a copy pra vender o alto ticket. Conta o que aconteceu. Glória conta o que aconteceu. Primeiro um ponto aqui, porque olhando em retrospectiva, cara, é muito óbvio. Né? Você que tá ouvindo, porra, é óbvio, né? Ser burro. Fazer uma copy de R$97, sendo que a mesma copy, né, funciona pro produto de R$5 mil na época.
Só que quando a gente está preso no nosso negócio, na nossa operação, difícil cara, a gente ver. não enxerga, né? Por isso que é importante ter alguém de fora olhando que a gente fala que às vezes o problema ele tá tão perto da ponta do nariz que a gente não consegue enxergar. Precisa de alguém de fora para olhar. E tem que ter um mentor, tem que ter um consultor, tem que ter alguém olhando junto com você. Mas no final dos contos a gente desenvolveu aí na época um webinário para vender a nossa consultoria. Isso virou um case também, onde tem uma metodologia do webinário perpétuo, né? Inclusive o pessoal está trazendo muito forte de volta isso à tona, onde você faz uma aula, só que uma aula gravada. Mas não começou gravado, começou com ao vivo. Você fez a gente fez alguns ao vivo, acho que fez uns 3 ou 4 até chegar no ponto, todos venderam bem. E aí a gente experimentou colocar... mais de 100 mil em 1 hora, 2 horas, sei lá. Porque daí... que na época era muito... exato. E não que não seja hoje, né? Mas... momentos diferentes. E aí a gente experimentou colocar no bendito do webinário perpétuo, e aí virou o case que tava rodando o webinário e eu assistindo o Netflix com a minha esposa, e o negócio acontecendo, e fez 6 dígitos de faturamento também. Né? Cara, isso foi muito massa. Gente, ele fez ao vivo e fez 100 mil. Cara, botou no perpétuo, botou pra gravar, botou pra retransmitir aquilo ali no mês seguinte. Mesma estratégia, só que ao invés de ser ele apresentando, apertou o play lá. Óbvio que é software, tá? Que faz isso, mas o conceito é o mesmo. Tocou play de algo que ele tinha feito. E ele, safado que é, né? Ele fez questão de, literalmente, no horário, estar assistindo Netflix, só pra ele poder falar, fiz 100 mil reais enquanto via Netflix, história, né, cara? E conseguiu a headline, né, cara? Sim. E fez os 100 mil. E no mês seguinte também, e no mês seguinte também, e no mês seguinte também, até que não mais, né? Isso é maneiro de contar também, cara. Faz anos que o Damasio fica... Ai, meu Deus do céu. Será que é esse episódio que vai virar a chave? Vai, conta pra eles o que aconteceu. Primeiro mês, 100 mil. Segundo mês. Tá. Não lembro quantas vezes, algumas vezes a gente rodou, mas de um lado a gente mudou em termos de formato de produto, enfim. Do outro a gente achou um outro meio que estava sendo melhor, que era o possuído. Nem sei se o pessoal fala. Que eu chamo de abençoado. O processo de vendas do Bruno Gimenez. Do Bruno Gimenez, que basicamente, e na época, para muita gente funcionou muito bem. A gente fazia 4 aulões à noite, e as nossas aulas são aula mesmo. Cara, a gente dava um treinamento de finanças em 4, eram 16 horas de aula, e no meio do processo fazia o pitch de vendas. Então esse novo processo, o Vitor Damasio, ele passou a funcionar melhor. E acabou que você substituiu, né? E cara, deixa eu me vender aqui rapidamente. Gente, vocês ficam ouvindo algumas coisas e boiando um pouco, né? O que é o possuído, que eu chamo de abençoado? Processo de venda do Bruno Gimenez. O que é o webinário perpétuo? Cara, esse formato, esse processo de venda também. Cara, tudo isso tá lá no Maestria. Entra em grupomaestria.com.br e se inscreve. O preço é ridículo, eu fico incomodado com aquilo, é R$97 por mês, e você tem acesso ao Renan ensinando como ele fez 100 mil assistindo Netflix, você tem acesso ao Bruno ensinando como é que é esse outro formato dele. Cara, você tem acesso a grandes players do mercado compartilhando suas melhores estratégias por um preço de banana. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas se você entrar lá em grupomaestria.com.br, você pode se inscrever por R$12,97. E isso pode mudar o seu negócio, ou pelo menos vai fazer você saber o que você hoje não sabe, então dá uma olhada lá. Mas você falou que veio esse outro processo de venda, substituiu esse, e eu lembro que teve outra coisa também. Eu lembro que você mudou o preço, acho que você aumentou o preço. E aí você falou, então vou ter que mudar o webinar. E aí você tirou o negócio do ar. Meu Deus, que nervoso. O recorte na cabeça do Vitor eu parei de fazer o que estava funcionando. Mas foi? Tecnicamente sim, mas para substituir por algo que funcionava melhor. Mas uma coisa não substitui a outra. Você podia fazer essa outra coisa que estava funcionando melhor sem parar. E, cara, uma das coisas que eu falo e que eu reforço, e, cara, a gente vai voltar a falar disso, eu não paro o que tá funcionando, cara. Eu não pauso. Eu tenho um webinário rodando automático desde 2018. O mesmo webinário. E gera cliente. Então, se tem algo que funciona, eu posso tirar o pé. Eu posso trazer mais atenção para outra coisa que tá funcionando melhor. Mas eu simplesmente não mato um ativo. Tem conteúdo do Maestria de 2017 que ainda hoje me traz cliente. Então, eu tenho esse, talvez até um vício de transformar algo que funcionou em um ativo, que continua funcionando ao longo do tempo e trabalhando ao meu favor. É algo que eu tenho que tratar na terapia. Enfim. Mas aí matou o negócio, mas seguiu fazendo outras coisas e cresceu também, tá tudo certo. Exato. Inclusive tá depois do Mastermind, tá lá no to-do list de muita gente voltar a fazer um webinário perpétuo, né? E acho que agora vem. E aí a gente vai ter que contar o resto dessa história, porque já teve o conteúdo lá do Maestria, né? De como fazer 6 dígitos vendo Netflix, mas ainda não tem o de 7, né? Quem sabe? Aí. Eu vejo isso acontecendo, amigo.
Bem plausível. Num processo de vendas provavelmente diferente, né? Com a aplicação, pro time comercial. Jogando pra... eu né, vejo isso acontecendo. Bem plausível. Cara, imagina isso aqui, cara. Um webinário, o cara se inscreve, de graça. Na página de obrigado, você fala, cara, eu tô muito feliz que você vai pro webinário, mas o nosso software que ajuda a gente é o Yampa. Pega aqui o seu trial, porque a gente vai mostrar como é que você vai usar isso e tal. E aí, cada inscrito do webinário vai ter uma conversão pro cara já virar um assinante no trial do Yampa. E aí, pode ter um onboarding do Yampa, porque uma coisa ajuda a outra. E aí vem o webinário e lá você vende a consultoria ou o serviço do upsell do próprio Yampa. Cara, eu vejo isso rodando e fazendo 6 dígitos semana, cara. Eu tenho que fazer um desabafo, cara. Vai, fala comigo. Lá vem. Com a minha própria equipe do Yampa. Lá vem. Olha nos olhos deles ali, ó. Vai. Porque assim, tem o erro do parar o que está funcionando e tem o erro do não repetir o que funciona. E como eu falei, o jogo do software ele é diferente. E a tese do jogo do software, né? Tipo, é bizarro, é muito trabalhoso você fazer 3 dias de aula ou um intensivão de aula para vender algo, né? Tipo, pô, a gente faz um esforço imenso, literalmente, né? Sendo que, dependendo do produto, a mulher tá digitando batom. Aí ela vai lá e compra o batom, tipo, né? Sim. A gente precisa fazer todo um escarcel, todo um circo aqui para vender a mentoria, o acompanhamento, seja lá o que for. Beleza, faz parte do jogo. Aí na galera do software não gosta disso. Tem que ser algo mais escalável, automatizado, isso tem... Enfim. E aí o pessoal nunca fez desse jeito que funciona para todos os infoprodutores. E funcionou até certo ponto, só que a curva de novos usuários lá do software parou de crescer. E não só parou de crescer, como começou a cair devagarzinho no ano passado. Aí eu puxei, galera, vamos fazer essa porra que a gente sabe que funciona. E aí a gente fez um lançamento. Aqui na Fórmula a gente tem feito muito lançamento pago, né? Então o lançamento gratuito já não funciona tão bem pra gente. A gente prefere fazer o pago, mesmo que num ticketzinho mais barato, atrai o cara mais qualificado, ajuda a financiar o tráfego, enfim. E a gente fez um lançamento de um workshop de controle financeiro e fluxo de caixa para vender o Yampa. Fez o negócio. Adivinha? Deu certo. Não me diga. Pois é, porque é um método que a gente já usou para vender outras coisas. Cara, lembra? Equipes diferentes, né? Aí você naquela coisa de delegar, deixa lá, tipo, você fala, galera, pô, deu certo, foi massa, e aí, quando que a gente vai repetir? Aí dezembro, final do ano, vem planejamento estratégico, vira o ano, não sei o que lá, passa janeiro, lá no final de fevereiro a equipe volta. Se fosse na minha gestão, em fevereiro já teria acontecido. Estamos planejando, a gente tem algumas campanhas aqui, eu queria ver se a gente podia fazer essa campanha de volta em maio. Oi? Em maio? Os meninos esqueceram. Tipo... Que tem março, abril... Tipo, o negócio que funcionou em dezembro, que você já podia ter feito em janeiro, ou no mínimo em fevereiro, tu quer jogar pra maio? Velho, não é possível. Enfim, foi só um desabafo público aqui pra minha equipe de gestores do Yampa que vocês... Cara, que momento maravilhoso, cara. Que momento maravilhoso. Faz um convite pra eles, faz uma chamada pra ação. Já está acontecendo, vai acontecer semana que vem. Pô, de maio passou pra março, olha que milagre. Vai sair. Então tu teve não, não dá, né, velho? Aí essa coisa do delegar, deixa a equipe, né, tomar suas decisões, e tem uma hora que você como sócio fala, não, também não dá, né? Só pra puxar a orelha, você falou assim, se estivesse sob a minha gestão, só que tá, né? E, cara, tem muitas áreas da empresa que é por delegar, e a gente tem que delegar e deixar os líderes tocarem. Cara, às vezes a gente esquece que é nosso também, né? Sim. E foi um aprendizado aí que esse ano a gente... Porque assim, quando tá indo bem, deixa os caras irem bem. Mas quando tá indo mal, você... Puxa as rédeas, né? Puxa mais a rédea. Esse ano a gente decidiu, vamos acompanhar mais de perto, vamos colocar mais o dedo, colocar mais intenção. Porque aonde você não coloca intenção... Cara, se tem alguém muito bom colocando intenção, se o pessoal acertou a mão, beleza. Mas se eles não estão acertando a mão, aí você também não coloca intenção, não vai dar certo. Não vai funcionar. Verdade. E eu acredito que isso tem a ver com como fazer qualquer coisa dar certo. Você falou aqui de vários processos de venda, falou de... A gente não falou de evento, né? Mas vocês fazem eventos também. Sim. Você falou lá das aulas ao vivo, você falou do webinário gravado. Cara, tudo funciona. Queria que você que está aí do outro lado pensando, eu faço assim, eu faço assim. Cara, tudo funciona. Se você realmente coloca intenção, se cerca das boas práticas, né? Não tenta da sua cabeça fazer. Tem um monte de gente que faz mentoria assim, o cara nunca estudou, cara, nunca pagou para aprender a criar, vender, entregar, escalar a mentoria. Mas o cara acha que vai fazer mentoria.
Se, assim, o cara não sabe fazer bolo, nunca fez bolo, não fez curso, não seguiu receita, nunca ninguém fez bolo na frente dele. Cara, o cara não vai pra cozinha tentar fazer um bolo. Por quê? Porque ele não é um idiota. Agora, por algum motivo, ele acha que vender uma mentoria, que é um negócio de educação, envolve andragogia, envolve transformação. É muito mais complexo fazer um bolo, com todo respeito ao trabalho dos boleiros, com todo respeito ao trabalho dos confeiteiros. Cara, o cara não tem coragem de ir na cozinha fazer um bolo sem saber, mas o cara tem coragem de fazer uma mentoria sem ter a menor ideia do que ele tá fazendo. E aí, se você faz um bolo e sai um bolo solado, pelo menos você consegue ver que deu errado. Só que no caso da mentoria, o cara vai lá, às vezes faz 100 mil, cara, 10 vendas de 10 mil é 100 mil. Tá tudo errado, é uma mentoria solada. Só que como ele não tem referencial, ele não viu o bolo, né? Ele não viu como poderia ser a vida de mentor dele, cara, ele se dá por satisfeito com uma coisa medíocre, cara. E chama aquilo de vida. Chama de um negócio dele. É muito esquisito, né? E tem lá o mito da caverna de Platão. E às vezes a pessoa tá dentro da caverna. Tu tá preso. O que você tá vendo é sombra. E você acha que é isso mesmo. E aí eu volto e reforço, cara. Quando a gente tá em grupos de mastermind ou, cara, olhando outras coisas, estudando, né? E acompanhando outros players de mercado, você fala, caralho, existe todo um universo aqui que eu não estava presente, ou o simples fato de alguém, pô, isso é uma história da mentoria também, na época, vários anos atrás, a Rayane e a Mabel, cara, elas estavam fazendo 6 dígitos todo mês, né, e aí de volta, são momentos, né, pô, hoje, se o Vitor Damasio, ele passar um mês sem fazer 1 milhão, ele vai ficar muito puto, velho. Eu tô 54 meses, ou 55 consecutivos, todos os meses fazendo É quase uma pressão psicológica chegar ali e não fazer 1 milhão. Não pode. Ou seja, no nosso nível de jogo, fazer 100 mil, com todo respeito, é pouco, né? É porque ficou normal, né? Não tem nada de errado. Mas na época, pô, fazer 100 Cara, mil... Cara, o último mês da minha vida... Renan, vou falar aqui, meu Deus do céu. O último mês da minha vida que eu fiz menos de 100 mil foi julho de 2017. O último mês da minha vida que eu fiz menos de 100 mil. Nossa. A gente tá em março de 2025. E óbvio que esse episódio sai um pouco depois, né? Só que a gente tá gravando no final de março de 2025. Deve sair em abril de 2025, mas eu lembro bem. Foi o mês do meu aniversário de 2017, eu fiz menos de 100 mil. Já tinha feito mais de 100 mil antes. Só que aí tinha mês que fazia, mês que não fazia. O último mês da minha vida que eu fiz menos de 100 mil foi julho de 2017. Incrível. E nessa época, por aí, 2017, a gente lá na mentoria e o Damasio, ele fazia uma zoeira lá com a Mabel, com a Rayane. E aí, gente, o que vocês estão fazendo? Ela respondia, a gente tá fazendo 6 em 7. Aí, dali um tempo, aí, o que vocês fizeram essa semana? A gente fez um 6 em 7. Eu sou competitivo, eu ficava puto. Essas duas meninas aí, pelo amor de Deus. E a gente foi atrás. Ou seja, às vezes o fato de estar vendo alguém, cara, tão próximo, tão tangível perto de você, sabe, fazendo um resultado e você não tá, isso destrava também. É poderoso demais, né, poderoso. cara? E aí, eu preciso fazer um disclaimer, tá? Disclaimer. Porque o mundo digital, ele é muito sexy e o empreendedor digital, ele fica muito emocionado, né? Quando a gente fala de 6 dígitos, 7 dígitos, e você precisa entender. Faturamento. Vender não é receber não é lucrar, e o dinheiro da empresa não é seu dinheiro. Caralho. Inclusive já foi frase do Moleskine, do Master Masio. Então, muitas vezes a gente fala, pô, vendeu 1 milhão, vendeu 2 milhões, vendeu 5 milhões. A cara vendeu parcelado em 10 vezes. Então, desse 1 milhão, o que recebeu mesmo foi 100 mil. E às vezes vai receber daqui a 30 dias só. Ou seja, o que recebeu agora foi 0. Aí, às vezes tem cancelamento, tem reembolso, tem inadimplência. Ou seja, vender não é receber não é lucrar, porque daí tem todos os custos de tráfego, de imposto que a gente paga uma fortuna, de pessoas, de próprio sócio, enfim, não é lucrar. E esse lucro também não é seu. Esse lucro é da empresa. Porque se você tirar todo o lucro para você, a empresa voltou a estaca 0. Aí o próximo lançamento não deu 0, não deu resultado, e aí? Aí a empresa ficou sem dinheiro, você na pessoa física já torrou esse dinheiro também e ferrou. Tipo, tu saiu do jogo. Então, a gente eu brinquei no Mastermind essa semana, cara, para de ser emocionado com o número. Tu olha na conta lá, R$1 milhão, cara, olha com naturalidade. É isso, é R$1 milhão. Por quê? Porque você tem 300 mil de despesa fixa por mês, caramba. Ou seja, tem 3 meses de gasto fixo. Aí você percebe, opa, esse 1 milhão já não é tanto dinheiro, né? Então a gente tem que fazer esse disclaimer, trazer a maturidade. Hoje o mercado já é muito mais maduro sobre isso.
Mas a gente não pode deixar essa emoção aflorar e olhar o número bonito e fazer besteira com o dinheiro. Que massa. E eu quero reconhecer você por fazer o mercado olhar para isso. Tanto nessas mesas mais seletas como o Mastermind, que mesmo eles sendo avançados e faturando muito, precisam de você. Eu quero deixar claro que eu sou cliente da ForBlue também há muitos anos e ajuda muito a minha empresa para eu ter clareza, para eu ter confiança, para eu ter segurança de que eu estou dando os passos certos. Então isso é muito importante. Eu quero saber de você, como que alguém pode seguir nesses caminhos, cara, e ter essa mesma segurança, saber o que está fazendo, saber se não está metendo os pés pelas mãos e aumentar a sua segurança no seu negócio, olhando para as finanças. Massa. A gente tem duas principais soluções hoje, então já segue aí, @ForBlueOficial. ForBlue é 4Blue. 4Blue, exatamente. Número 4, Blue de azul, ForBlue. De um lado, a gente tem a solução mais pro foco financeiro mesmo, né? Que é o que vem da nossa bagagem, consultoria financeira. Fazer essa parte chata funcionar e fazer essa parte que você não gosta, ser simples no seu negócio, seja você fazendo, seja alguém da sua equipe fazendo para você. E do outro lado, a gente tem o que hoje se tornou a principal solução, que é o programa Máquina de Lucros, que ele é mais 360. Né? Então, geralmente, o cliente chega na máquina de lucros, ele tem duas dores principais, não necessariamente, mas tem duas dores principais, uma na gestão financeira também e uma de pessoas, porque à medida que o negócio cresce, você tem 5, você tem 10, tem 15, tem 20 funcionários, e aí, às vezes, o sentimento é, tenho 20 funcionários e ainda assim tudo depende de mim, tenho 20 funcionários e ainda assim eu não consigo tirar férias, tenho 20 funcionários e as coisas não funcionam direito e parece que eu tô cercado de idiotas por aí, o que acontece? Ou seja, como que a gente faz a gestão de pessoas, gestão de processos funcionar. E aí dentro desse programa a gente trabalha outros aspectos também, mas as duas principais dores geralmente estão nesses dois caminhos. Que massa. Se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você conhecer essas soluções, beleza? E se a pessoa quiser, Renan, aprender mais com você, seguir você, qual que é o melhor caminho para ela te encontrar? Cara, @renan.kaminski. Kaminski com Agora tu K. vai ter que ensinar como é que escreve. Tu começa, renan.ka, aí ele já vai aparecer ali. Já aparece. No Instagram, voltei a ser mais ativo, a equipe ajudando na produção de conteúdo. Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu me sinto bem fazendo produção. Você pode me dar 12 horas, pode ficar 3 dias gravando podcast, vai que vai, 16 horas de aula. Agora, produção de conteúdo ainda é um desafio, é uma doideira, né? Porque o negócio digital com tanto faturamento e às vezes a gente tem esses pontos falhos. Mas estou mais intenso e com a ajuda da equipe. Você pode me acompanhar. Posso dar uma sugestão? Uhum. Se para você funciona a conversa assim, cara, cria uma rotina de conversas assim. Sim. Como se o seu próprio time te perguntando os pontos importantes e você vira o conteúdo. Eu acredito que funciona. Eu não tenho saco também de olhar pra câmera e falar alguma coisa, já muda a minha voz, já muda o meu jeito de falar. Eu gosto de falar com gente, cara. Nossa. Essa é a minha forma. Então tá bom. Então lá eles podem te encontrar. Exatamente. Beleza. E Renan, você sempre teve uma visão, cara, muito poderosa, né? Construindo a empresa, depois o software. Cara, quando você olha para os próximos 5 anos, para onde que você está indo? Boa questão. A gente sempre está se perguntando muito disso. E hoje a gente tem a visão de ter lá, por exemplo, dentro do programa Máquina de Lucros, ter a solução de educação, de mentoria, de acompanhamento, que brevemente todo mundo a gente sempre precisa, mas a gente está num mundo onde cada vez mais a gente quer fazer menos, né? Uhum. A gente está com o celular, que aparece a notificação, a gente está com o comando de voz, ou seja, a gente está numa cultura que nos leva a literalmente fazer menos, né? Tá muito fácil, muito ao alcance da mão. Então, o cara tem que passar por um processo de consultoria, de mentoria, de aula, etc. Precisa, mas sim, se tivesse uma pílula para resolver, você queria? Todo mundo queria, né? Então a gente está indo para uma linha de trazer ferramentas, trazer software, trazer automações, trazer inteligência artificial para dentro da entrega. Então, ou seja, como é que eu resolvo o problema do sujeito? A linha do próprio YAMP que eu falei, né? Como é que eu faço controle financeiro sem precisar do controle financeiro? Como é que eu resolvo o meu processo seletivo sem ter que fazer 2 horas de aula? Como é que eu melhoro o meu processo sem eu precisar botar na mão, bota esse negócio aqui para o funcionário fazer? Então, a gente está nessa linha de trazer ferramentas, seja de software, seja de inteligência artificial, para ajudar na execução, uma execução rápida, no sentido de, você não precisa saber tudo, você só precisa saber como implementar e ter o resultado. Essa é a nossa visão. Massa, cara. Animal demais. E Renan, quando você faz uma postagem lá, nem todo mundo vê. Quando você posta um vídeo, nem todos os inscritos do YouTube veem tampouco.
Mas se você pudesse deixar uma mensagem, cara, com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que você diria? Caramba, você tinha que ter perguntado antes da conversa aqui. Vale dizer que eu te perguntei. Alguns anos atrás, quando a gente gravou o primeiro, eu fiz essa mesma pergunta. Depois a gente pode comparar as respostas. Olha só. Cara, eu falei isso algumas vezes, não sei porque eu gostei dessa frase. Ela dá uma cutucada, que é, não seja um emocionado nos negócios. E não tô dizendo que você não deve ter o feeling, mas eu tô dizendo que, o próximo mês vai vir e você não sabe exatamente como vai ser. Né? Você tá 54 meses fazendo 1 milhão por mês ou mais, mas se eventualmente acontecer, e você sabe que pode acontecer de um mês, por qualquer motivo que seja, não bater esse número, você vai seguir. E no próximo mês você vai voltar e vai transformar isso, inclusive, numa história. E às vezes a pessoa se emociona porque fez dinheiro demais, às vezes ela se emociona porque, cara, parou de dar certo. E olha quantas mudanças a gente falou. E você também, cara. Quantas mudanças você fez no meio do caminho em termos de produto, de modelo de negócios, criando coisa, matando coisa. Porque as coisas mudam, né? E às vezes a pessoa se emociona demais. Seja pro lado positivo e faz cagada com o dinheiro. Seja quando as coisas não estão dando certo, ela se emociona e resolve sair do caminho. E você conhece muita gente que saiu quando, persiste, insiste um pouquinho mais, né? Que massa. Eu acredito que isso é poderoso. Quando você fala se emocionar, tem a ver com ser reativo, né? E acabar fazendo besteira também, né? Exato. Que massa. Valeu, amigo. Esse conselho serve pra mim e eu vou receber pra mim. Show de bola? Bom demais. Grato, amigo, pelo seu tempo e pela sua contribuição aqui no VDcast. Adorei, cara. Bom demais. De Valeu, verdade. galera. E se você tocar na tela, você pode conhecer as histórias de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.